cima e viu a Jó, um servo fiel e temente ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, olhar para cada um de nós e nos ver como os filhos e filhas fiel ao Senhor, temente ao Senhor. Que nós, meu Deus, nunca nos desviaremos dos teus caminhos. Não importa, meu Deus, as tribulações que nós vamos de encarar, mas que nós possamos, meu Deus, olhar somente para Ti. Que não importa, meu Deus, as falhas dos nossos irmãos, não importa o que vier nos acontecer, mas que nós possamos, meu Deus, construir a nossa casa na rocha, que não importa o tamanho da tempestade, nós vamos continuar firmes com o Senhor. Pai, hoje é culto de ensino, meu Deus, e nós te pedimos mais uma vez que o Senhor possa continuar, meu Deus, enchendo o teu servo da tua palavra. Pai, usa, meu Deus, o teu filho mais uma vez como canal de bênção na tua casa, Senhor. Jesus, usa o teu filho tremendamente, meu Pai. Que nesta noite, meu Deus, nós não queremos, meu Deus, ouvir apenas palavras para massagear o nosso ego, mas que nós possamos ouvir, meu Deus, uma palavra do teu Espírito para nos corrigir, para nos edificar e para nos fortalecer em Ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graça e paz, meus irmãos. Misericórdia, tem um cachorro aí. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não podemos machucar os bichinhos. Temos que cuidar dos bichinhos. Mas que não. Aleluia. Irmãos, graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos. É verdade. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Não é verdade? Irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor hoje. Eu preparei uma palavra, não está 100%, porque tempo de quem trabalha é um pouco escasso, às vezes, o tempo para a gente preparar a palavra. Mas Deus lá do céu, com a sua misericórdia, tem nos ajudado. Amém? Abram para nós, projeta Mateus 7, a partir do 13. Vamos ler o 13 e o 14. Irmãos, eu preparei uma palavra e dei um título a ela. Talvez os irmãos vão pensar assim, é um título meio bobo, meio infantil. Porque se você perguntar até para uma criança, talvez a criança vai dizer, não errará, irá dizer a coisa certa. O título deste ensino é: para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? E se a gente se perguntar, dizer, mas pastor, é loucura, claro que a gente quer ir para o céu. Mas nos dias de hoje, irmãos, nós sabemos que tem pessoas que declaram que querem ir para o inferno. Tem pessoas que declaram que querem ir para o inferno. E outros, como nós, declaram também que querem ir para o céu. Antigamente não, antigamente as pessoas declaravam apenas que queriam ir para o céu. Às vezes a pessoa tinha até uma ligação com feitiçaria, com alguma coisa, mas no meio das pessoas ela dizia, não, eu sou de Deus, eu quero ir para o céu. Mas hoje as coisas mudou, está declaradamente qualquer tipo de coisas que a gente achava que era suja, imundas aos olhos de Deus, hoje é lícita, hoje é normal e natural. Projetou aí? Mateus 7, 13 e 14. A palavra de Deus está escrita assim, eu vou ler na tradução que os irmãos estão vendo aí.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. 14. E porque está... Acho que é melhor a minha. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Praticamente o final ali está igual. Irmãos, deste texto eu tirei a base deste ensino que será ministrado hoje. Eu fiz uma pergunta no começo para os irmãos: qual caminho nós queremos ir? Agora eu vou tentar mostrar para os irmãos biblicamente o que Deus mostra, que caminho nós devemos tomar e que caminho nós não devemos tomar. Tem religiões que vão apontar que seres humanos já foram separados, uma parte já foram selecionados que vai para o céu, outra parte já foi selecionada que não vai para o céu. Eles não falam que vai para o inferno, mas eles falam assim: não, Deus já predestinou, esses vão para o céu. Esses outros estão predestinados também a não ir para o céu, vai para o inferno então. Só que é um pouco difícil a gente entender. Eu vou tentar primeiro explicar essa parte. É um pouco difícil entender isso pelo seguinte: a Bíblia, os atributos que a Bíblia dá a Deus. Deus é amor, bondade, misericórdia e compaixão. Esses aqui são os primeiros atributos de Deus. Vocês entenderam? Então, se Deus é tudo isso, tem todos esses atributos, como que Ele pode escolher um vai para o céu e o outro vai para o inferno? Não é bem assim, né? As coisas não podem funcionar desse jeito, né? Não tem jeito de eu entrar com os irmãos biblicamente e arrumar um ponto exato. Às vezes vai ter um trecho ou outro que pode deixar entender isso, porque a maior parte das igrejas que modificam um pouco o projeto da palavra, eles tiram algo de lá que está claro para poder provar. Deus está querendo dizer isso. Mas assim, com tantos textos batendo ao contrário, a gente tem que acreditar na Bíblia, né? Às vezes tem um texto ou outro que diz que Deus te escolheu, e escolheu mesmo. Mas também tem outro texto que diz assim: vinde a mim, todos. Lá não está falando um ou outro, não, é todos. Então, a oportunidade Deus dá a todos. Isaías, vou tentar dar um exemplo. Se Deus é justo, como nós estamos falando que Ele é, a Bíblia diz que Ele não pode, não tem como Deus pegar e separar uma parte de pecadores e falar: esses aqui eu vou mandar para o céu, e separar uma outra parte de pecadores e falar: esse aqui eu vou levar para o inferno. Vocês estão entendendo, pelo menos no início aqui, onde é que eu quero levar, para poder não me perder? Pelo seguinte, porque se nós olharmos para fora, quem deveria ser irmãos nossos e não é, são todos pecadores como nós. A diferença é que lá fora tem pessoas que não conhecem a Deus, tem pessoas que gostam do pecado, tem pessoas que têm vontade de largar do pecado, mas não conseguem, e tem outros que ficam lá e cá, e etc. Tem milhares de gente. A diferença é que nós estamos aqui, nós pecamos, é o natural do ser humano, ele peca mesmo, mas quando nós pecamos, nós nos arrependemos e voltamos atrás. É a diferença entre o pecador
e o que vive e convive com o pecado. Isaías 64:6 diz assim, que nós somos a nossa justiça, a justiça do homem, é como trapo de imundícia perante Deus. Aí o que eu quero dizer com isso? Meu Deus, eu não dou conta mais desse negocinho carregar. Isso é bem meio carrinho. A anteninha está puxada aí. O que Isaías está dizendo aqui? Deus está falando na boca do profeta. Tá bom. Olha lá. Trapo de imundícia, irmãos. Eu não gosto muito de tocar nesse ponto, porque é chato. Mas trapo de imundícia é que nós poderemos dizer hoje é o mods que a mulher usa. Então, aquela época, eles, como isso aqui não foi escrito hoje, mas vamos levar para aquela época, naturalmente nós podemos entender hoje, mas vamos lá, é algo que o nosso corpo, né, rejeitou, a impureza do nosso corpo que foi rejeitada, Deus compara aquela impureza como a nossa justiça perante Ele. Então vamos lá, a nossa justiça é tão suja para Deus, e nós chegamos a um ponto de tomar uma conclusão que não tem lógica Deus deixar um para trás e levar outro. Ele já escolheu lá do céu, fez uma vida para morrer, fez uma vida para queimar com Satanás. Não está estranho isso? Isso somos nós deduzindo aqui. Agora, Deus é superiormente maior do que isso, e a mente dele pensa perfeitamente, e ele é tremenda justiça, diz a Bíblia. Então, se Deus tem todos esses atributos, por que ele faria isso? Eu acho melhor a gente ver na Escritura o que Deus fala. 1 Timóteo 2,4 diz assim, que o desejo de Deus é que todos se salvem. Vocês estão entendendo? O projeto de Deus é que toda a humanidade se salve. Assim Deus quer. Só que tem um detalhe. Aqui Deus não fala assim, que o projeto dele é que vá salvar todos, não. Ele deseja que todo se salve. Aí tem um outro detalhe. Porque no finalzinho fala assim, se salve. Por que se salve? É porque está em nós. Então, vocês desculpem eu falar, mas eu sei que não é heresia, mas Deus não tem uma pontinha para poder te salvar, para poder te pôr melhor do que Tião, do que Bastião. Aquele ali, pelo menos aquele ali, não. Deus não pode fazer isso. Deus não pode salvar alguém, porque senão ele se levantará contra os seus próprios princípios. Então, muitas vezes, antigamente eu gostava muito de pregar isso, hoje eu mudei um pouco, mas Deus, ele tem limites. Ué, como assim, pastor? Deus é soberano, ele é todo poder, ele pode tudo. Não, Deus não pode tudo, porque Deus não passa por cima do caráter dele. Deus tem limites que ele mesmo pôs. Deus não vai levar ninguém, não vai forçar ninguém aí. Deus levou Adão e Eva e pôs eles no Éden. Como é que falam? Ele plantou um jardim no Éden e pegou esses dois e pôs lá e falou: tá de tudo para vocês comer, fica à vontade. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Agora aqui é o seguinte: tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Essa do conhecimento do bem e do mal não é para vocês comer. E o homem decide, a escolha era do homem, ele decide, ele deixa de viver eternamente, porque ele poderia comer da árvore da vida, não é? Deus não proíbe ele de comer a árvore da vida, mas ele prefere não comer a árvore da vida, mas conhecer. Que negócio é esse? Está proibido por quê? Então a escolha foi na mão do homem, do mesmo jeito é nas nossas mãos hoje. Somos nós que decidimos para onde ir, para o céu ou para o inferno. É triste falar isso, mas a tal decisão
está na minha e na sua mão. Por quê? Porque na Bíblia tem princípios que nos levará, que pode nos levar para o céu, mas na Bíblia condena princípios que vai nos levar para o inferno. Então a escolha está aqui. Quer ir para o céu? Busca as coisas do céu. Quer ir para o inferno? Não precisa fazer nada, não precisa nem buscar. Amém? Eu vou, para não ser uma palavra muito exaustiva, eu vou tocar em 2 pontos. Pontos negativos e pontos positivos. Vamos começar pelo positivo. Estou aqui, já foi quase 20 minutos. Vamos lá. Isaías 59 diz assim, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O que é que Isaías está dizendo aqui, ó? Por isso que quando a gente estava falando sobre Gênesis, eu até demonstrei uma teologia para os irmãos. Eu defendo essa teologia, mas eu quero estar estruturado nela para mim poder aplicar ela para os irmãos, que o homem, ele era repleto de poder e glória de Deus, e quando ele cai, ele desliga a ligação dele com Deus. Hoje nós somos ligados com Deus pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu irei, mas mandarei o meu Consolador. Quem de nós quiser ter o Espírito Santo, é buscar e encontrará. Aí, todas as vezes que nós pecamos, essa palavra encaixa em nós, porque nós desligamos de Deus, da forma que Adão desligou de Deus. Creio eu, na minha teologia, que quando Adão desliga de Deus, Deus sente algo lá e fala, peraí, Adão, onde tu estás? Né? Então, isso é a minha teologia, mas não vamos pregar hoje não. Vamos lá. Então, quando o homem, aqui o Isaías está dizendo, quando o homem, ele peca, ele desliga de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, o pecado, ele tem esse poder. O que é pecado? Eu vou lá, os irmãos, tentar, pelo menos para nós continuar esse trecho, para a gente entender esse tipo de pecado. O pecado é transgredir as leis de Deus. Transgrediu as leis de Deus, se torna pecado. A partir do momento que nós transgredimos, andamos ao contrário, levantamos contra as leis e os projetos de Deus, nós estamos pecando. E outro detalhe, existe uma grande diferença entre pecar e permanecer no pecado, que é o caso que nós estávamos tocando aqui agorinha. Por quê? Porque quem peca, nós pecamos. Às vezes acontece da gente pecar, e quando nós pecamos, o que acontece? Eu vou dar um exemplo e os irmãos vão entender, porque os irmãos vão sentir isso em vocês. Quando a gente, às vezes você está andando num lugar, chovendo, aí você pisa numa poça de lama, você pisa na poça de lama, o mais rápido possível você encosta em algum lugar e lava, limpa, porque aquilo te incomoda, a sujeira incomoda. Não é assim? Ou às vezes você trabalhou demais, está suado, fedendo, você não dá conta de chegar em casa e sentar no sofá e ficar batendo papo. Isso não é normal, é anormal. Então, a pessoa que se incomoda com a sujeira, que se incomoda, ele dá um jeito de limpar logo para poder ficar livre. Já o pecado, a pessoa que permanece no pecado, vive no pecado, ela tem prazer por aquilo, acha lindo. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, não estou julgando, vou dar só um exemplo. Todos nós fez isso, quem era no mundo fazia isso. Você não dá conta de tirar uma foto sem pegar uma latinha, você não está nem bebendo. Aí, vamos tirar foto, vamos. Não, presta latinha, não tem latinha não, vou pegar uma vazia. Você tem que aparecer com a latinha na mão, não é? Aquilo é prazer de mostrar o pecado, a gente nem vê. Por quê? Me perdoem falar, mas é porque estamos
dominado pelo outro poder. Porque quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo, qualquer coisinha errada que a gente faz, a gente se incomoda, fala, gente, eu errei. Tem algo, eu errei. Eu tenho que me consertar. Tenho que me consertar, está errado. Eu estou sujo. Agora, o pecador não, ele gosta de nadar no chiqueiro. Outro ponto do pecado, em Salmos 9:17 vai dizer assim, diz que o ímpio será lançado no inferno, e todas as gentes que esquecem de Deus. Olha que interessante isso aqui, vou ler de novo, Salmos 9, versículo 17, diz que o ímpio será lançado no inferno, e todas as gentes, todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Olha, repara nisso aqui, que o salmista está dizendo. O salmista está pondo duas categorias de pessoas. Ele não misturou todo mundo, poderia, mas não misturou. Aqui ele está dizendo o seguinte: tem uma classe de pessoas que gosta de lamaçal, de pecado, de sujeira, serão lançados no inferno. Antes que eu esqueça, tem uma galera aí que conhece a Deus, que viveu com Deus, que tem aprofundamento na palavra, sabe o que é pecado e o que é verdade, mas se esqueceu, virou as costas para a palavra. É isso aqui que o salmista está dizendo. E quantos, que às vezes até nós podemos, relembrar essas pessoas. Fala, irmão, tem um Salmo 9:17 para você, leia. Não é verdade? Então, nós devemos despertar por esses pontos. Eu vou entrar aqui para a gente aprofundar, que vai ficar melhor. Eu vou tocar em 3 versículos que vai nos dar pontos principais. Nós estamos na parte do erro agora, do pecado, da parte ruim. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Coríntios 6, eu vou lendo aqui e os irmãos vão se encaixando aí, porque é muita coisa, porque senão a gente não sai. 1 Coríntios 6, 10, está escrito assim: não erreis. Eu já quero começar a traduzir aqui antes de eu ler. 1 Coríntios 6, 10 começa, o início da palavra é assim, Paulo dizendo, não erreis. O que Paulo está querendo dizer aqui, não erreis? Não se engane, não pensa que será diferente, não pensa que o que eu estou falando aqui não é verdade. Não, o que eu estou falando aqui é tão verdade, que você vai ver aprofundamento mais para frente. Então, não erreis pensar que o que eu estou falando não vai acontecer. Basicamente, Paulo está dizendo isso: não erreis, não engane, não pense que não vai acontecer. Aí ele continua: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa pequena lista que eu li aqui vai para o inferno. Mas se você pegando pesado demais, então não, é Bíblia. Vai para o inferno. Não tem jeito de passar. E aqui, eu vou tentar dar nome a eles, a cada um, cada item. Devassos. Devassos aqui, irmãos, vocês podem pesquisar. Devasso é alguém que faz aquilo com prazer, é coisa grande, tipo, prostituição em alta escala, todo tipo de pornografia. Bebedice é de todo tipo de bebedeira. Quer prejudicar uma pessoa é de todo jeito. A devassidão é desse jeito. Tem até uma bebida, uma cerveja com esse nome, devassa, O projeto ali é mostrar que ela vai além, que o projeto é afrontar mesmo a Deus. Devassidão. Devassos. Segundo, idólatras. Não precisa dizer, Prostou perante santo, irmão. Idólatra. Adúlteros.
Tem relacionamento fora do casamento? Adúltero. Afeminados. Esse não precisa, né? E a Bíblia, ela gosta de mostrar em pontos que esse afeminado aqui tanto faz de um lado quanto do outro. Sodomitas são uma palavra mais usada no Velho Testamento. Sodomitas são alguém que gosta de confusão, está sempre em guerra, sempre em problema, sabe? Não tem paz, não respeitava nem a época das guerras. Sodomistas, povo do problema, ladrões, rouba, ladrão não vai para o céu. Avarento, camarada dá tchau com a mão fechada, não tem coragem de ajudar o irmão passando necessidade. O trem na casa está feio também. Tem condição, esse é o avarento. Vai morrer e pôr suas joias tudo dentro do caixão. Beberrãos, bêbados, também não precisa. Maldizentes, vive falando, vive xingando, Eu conheci um cara que... agora eu prometi pra minha mulher que não vou falar palavrão mais, mas... Eu conheci um cara que ele... O cara falou, senhor, vai um amaldiçoado lá na sua loja para montar um somzinho lá. Quando chegar lá, você faz um preço bom pra ele, porque eu fiz uma propaganda sua, fez tudo bem. Eu pensei, como é que eu preciso pra quem que é esse cara, né? Tem mais esquisito. Aí ele chegou lá, ficou só com a caminhonete velha. Ô, meu Deus. Ele falou, gritou lá de fora, cheio de gente. Eu quero montar um som nessa desgraça. Eu lembrei dele na hora. Minha mãe, né? O cara grita demais, cheguei mais perto. O que você quer pôr? Eu quero pôr umas desgraças assim. Então, esse aqui é os... Como é que é o nome deles? Maldizentes. Está sempre amaldiçoando, sempre. E amém. Vamos finalizar aqui. Vamos para outro. Tem um outro capítulo que fala bem próximo disso. Gálatas. São outra turma. Gálatas 5, um pouquinho para frente, mas dois livros para frente. Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Olha a prostituição de novo. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Idolatria de novo. Inimizade, porfíria. Eu achei a tradução desse negócio, mas depois eu passo para os irmãos. Senão nós vamos ficar aqui a noite inteira. Porfia, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inventa coisa, inveja, homicidas, mata os outros. Tem uns que fazem isso até por dinheiro, né? Aqui, misericórdia. Bebedices é o mesmo, os alcoólatras, né? Glutonaria, come sem fome. E coisas semelhantes, quer dizer, aqui Paulo dá um toque muito especial. Não é só isso aqui que eu estou falando, não. Coisas parecidas que isso aqui é tudo a mesma laia, tudo a mesma família. Quando eu paro assim, eu me perco. Onde foi que eu parei, pessoal? 23, 22... inimizade, inveja, gordura e toda semelhança. E estas, acerca das quais vós metem tais coisas, não herdarão. Aonde? O que não herdarão? O reino de Deus. Mas não pode falar sobre doutrina de quem vai para o céu e para o inferno sem abrir Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 21. Apocalipse 21, 8. Aí nesse aqui eu finalizo a
parte que não é boa. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Aqui, irmãos, eu queria pegar um ponto nesse do Apocalipse, no comecinho, quando ele diz assim, ó, os tímidos, esse tímido que João está falando aqui, irmãos, não é timidez, como é que eu explico para os irmãos? Não é timidez emocional, é isso? Assim, será que é isso? Não é. Vamos lá, se eu me achar aqui, para mim não me perder. Pontos positivos, ponto negativo. Aí, baguncei tudo. Amém. Essa timidez que João está falando, não é temperamental, não. Isso aqui são pessoas que não tomam decisão. Vocês estão entendendo? Pode pesquisar que vocês vão entender isso aqui, porque a Bíblia às vezes ela dá um nome muito parecido com o que nós estamos acostumados, mas lá no original grego ele dá 3, 4 vertentes, e aí a gente escolhe quais são as melhores. Não, por isso que eu não quero condenar ninguém. A minha, eu estou este ano trabalhando com a João Ferreira de Almeida ainda, e é a Sociedade Bíblica do Brasil que interpreta ela. Só que eu não vou condená-los, porque tem muita coisa parecida, tipo um exemplo, manga, a gente interpreta aqui, para nós talvez seja até um pouco mais fácil do que o grego. Manga a gente interpreta tanto a manga de comer quanto manga de camisa, entendeu? Então a gente tem que saber qual que é o melhor para encaixar. Essa timidez aqui que o João está falando, é a timidez daquela pessoa que não se decide. Tem gente que escuta o culto, tem gente que até vem na igreja e acha bom. Nossa, pastor, até chorei, foi emocionante. Mas não toma a posição de falar, eu quero me entregar para Cristo. Entendeu? Aí, então, me perdoe, mas os tímidos, a Bíblia está dizendo, também vão para o inferno. Às vezes a gente tem até vontade, né? Resgatar todo mundo igual Deus. Mas tem coisas que não tem como. Nós temos que, essa é a nossa função, ensinar, educar. Olha aqui, em João 3,36, vai dizer que o inferno é onde se manifesta a ira de Deus. O inferno é onde se manifesta. Olha aqui, vou para um ponto melhor ainda para os irmãos entenderem. Mateus 25, 41 diz assim, ó, que o inferno foi feito, que o inferno foi preparado para o diabo e os teus anjos. Olha, o que eu tiro desses dois versículos aqui, ó? O que é a tradução para mim desses dois versículos? Que o inferno não foi feito para mim, para você e nem para quem está lá fora. O inferno não foi feito para o ser humano. O ser humano está se arrastando por inferno porque analisem comigo, se o Cássio for para um caminho e eu andar atrás dele, eu vou ir até onde ele parar. Está indo para a casa dele, eu vou atrás do Cássio, eu vou até na casa dele. Se eu seguir o Ademir, eu vou seguir o Ademir até o Ademir ir na casa dele. Se eu seguir a Deus, o meu propósito, como diz a Bíblia, é os céus. Mas se eu fizer as coisas do diabo e seguir o diabo, eu vou para o inferno. Então, analisem aqui comigo que o inferno não é um lugar para ser humano. Voltando lá atrás na fala de Deus, Deus não tem projeto para que ninguém se perca.
mas ele também não pode arrastar a força. Então, está aberto às sugestões, aonde você quer, para onde você quer ir, qual que é o teu propósito, o seu projeto, a sua direção. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Outro ponto, a morte que está mostrando aqui é morte, não é morte física, é morte espiritual. Então, se está dizendo o salário do pecado é a morte, olha o projeto de Paulo. O que é que Paulo está dizendo? Que o camarada que trabalha fazendo mal, trabalha fazendo as coisas erradas, trabalha sem piedade, trabalha na devassidão, amanhã ou depois o pagamento dele chega, tem que receber. O que é que a gente prega muito aqui? Que todos que plantam a semente, amanhã ou depois tem que colher, para o bem ou para o mal, foi plantada. Eu gosto muito de usar esse ponto da gravidez como uma semente plantada. O camarada sai, quantas vezes aconteceu isso? O cara sai da igreja e vai para o carnaval. Vou passar o carnaval, depois volto para a igreja. Nesses 4, 5 dias que passa no carnaval, ele encontra uma mulher, tem um relacionamento com ela, pede perdão para Deus, Deus o perdoa, ele volta para a igreja, mas a semente foi plantada. Lá pode sair uma gravidez, um filho, uma bênção, um problema, não sei. Mas vocês estão entendendo? Então, o que acontece? O salário do pecado, Paulo está dizendo que o salário do pecado é a morte, porque uma hora vai receber. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se nós estamos plantando bênção, amanhã mais bênçãos virão. Se a gente planta maldição, mais maldição virá. Se o caminho, se nós estamos andando para o projeto do mal, errando, amanhã ou depois, a morte espiritual vem. E tem morte espiritual que não tem retorno. A pessoa não dá conta mais. Quando a Bíblia fala de quem afasta, como é que fala? Como é que é o nome da palavra? Quem afasta completamente de Cristo, apostasia, ali a mente se lacrou. Tem ativistas que trabalham para isso, para terminar de cicatrizar ali, para a pessoa esquecer a Deus, tomar ódio de Deus. Tem palavras, tem livros que trabalham para poder selar mesmo, para atrofiar a mente do peão. Por quê? Porque a pessoa, quando ela lacra sua mente contra Deus, ela se determina dentro do inferno. Agora eu vou num ponto terrível. Quando Jesus vai ao céu, ele diz que vai preparar lugar, e ele fala que lá tem muitas moradas. Lá no céu vai sobrar lugar. Enquanto o inferno foi feito apenas para, a Bíblia está dizendo, o inferno foi feito apenas para Satanás e os seus anjos. Não tem outro lugar lá não. Não tinha lugar para mais ninguém lá não. Era para o diabo e para os seus filhos, os demônios. Vai superlotar o inferno. E o céu vai ficar vazio, em comparação com o que ele seria. Porque Deus fez casa para todos, mas nem todos querem subir. Amém? Vamos prosseguir, vamos para o outro lado agora. Pontos positivos. Pontos positivos, eu não posso começar menos do que essa palavra. João 3,16. Vou até abrir lá para não poder não esquecer, porque geralmente eu começo a ler da minha mente aqui e logo eu... João 3,16. $40 minutos, meu Deus. João 3,16. Eu vou lendo, os irmãos acompanham. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Aqui claramente a palavra já vem definido, né? Quem crê nele será salvo. Quem crê nele. Olha aqui, tem um outro ponto tão bom aqui em Hebreus 5:9 diz assim, ó: ele veio ser a causa de uma eterna salvação para os que obedecem. Não tem jeito de a gente viver de qualquer jeito, não, né? Os que obedecem, tem alguém que veio para eles, só para aqueles que obedecem. Os que não obedecem, o mundo está aberto. Se a gente voltar lá no capítulo que a gente leu, claramente, a forma que Jesus diz aqui, ó, no final, Mateus 6, é isso mesmo? Mateus 6, não, Mateus 7, 14, 13, 14, não é isso? Olha como é que fala aqui no final, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de que a encontrará. E poucos há que encontrem, porque poucos que encontrem. Eu quero tocar só um pouquinho nesse poucos que encontrem. Quando Jesus diz que poucos vão encontrar a porta, é pelo seguinte. Vocês vão entender o que eu estou falando. Se a gente chegar a um certo ponto, algum lugar, e ver uma imensa porta. Olha que bacana. Geralmente a gente vai chegar, quando você vai chegando, saindo da cidade de Goiânia e vai para, por exemplo, rumo de Brasília, tem muitas cidadezinhas pequenininhas. Aí você vê do lado uma rodoviazinha da cidade. E aquela pista que você está, 3, 4 pistas, para não poder engarrafar o trânsito, e do lado uma pistinha só. Aquela pistinha só, ela se torna invisível ou quase impossível de você entrar nela. Você não arruma nem jeito de entrar nela. E outra coisa, você não tem interesse de andar nela. Por que sair daquela larga, tão confortável, né, com mais espaço para você andar, para você andar naquela pista que é estreita, e às vezes tem até uns quebra-mola, e tem, né? Aqui, Jesus basicamente está dizendo isso, você vai chegar, você vai ver uma porta tão aberta, tão fácil, você não precisa ficar fazendo restrição. Gente, vamos jogar limpo. O tanto que é melhor viver, melhor não, mais fácil viver, sem você ser corrigido. Faço do jeito que eu quiser. Eu vou arrumar um emprego, para que falar a verdade? Minta, inventa, conta uma história. Parece que tudo, mas quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis, mais hábeis, tem mais facilidade do que os filhos da luz, ela claramente está dizendo que é mais fácil, é mais prático fazer as coisas do mal, porque não tem limitação, faz de qualquer jeito. Agora, quando nós vamos fazer para Deus, é tudo milimetramente pensado. O que a gente veio falando? Nós falamos que eu ia trocar de carro no começo, quando nós veio para cá, né, Leite? 1 ano. A gente não pode chegar entrando e vamos trocar de carro agora. Não é assim. Por quê? Porque nós não seguimos o mundo de qualquer jeito. Nós andamos conforme a vontade de Deus. Então, para tomar uma decisão, primeiro é oração. Vai fazer um culto, jejum, busca, né? No mundo não, é de qualquer jeito. Vamos lá logo e faz logo e pronto, acabou. Um jeito que projica levanta e vai. Agora, para Deus é diferente, dá trabalho, tá todo mundo passando e você ainda está amarrado aqui, porque tem algo que você tem que arrumar para você entrar naquela porta. Você vê os seus colegas tudo entrando naquela portona, e a portinha que é para você entrar, você tem que esperar, porque tem mais gente na sua frente.
Só que a larga ela te leva para a perdição. E a porta estreita te leva para a salvação. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela te leva para a salvação. Em 1 João, quero dar mais um ponto. 1 João 1,7 diz assim. Vamos ler lá. Senão eu interpreto mal. 1 João é antes de Apocalipse. Depois de 2 Pedro, são livros pequenos. E eu estou com dificuldade de achar. 1 João 1:7. Está escrito assim. Vamos lá, posso ler? 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todos os pecados. Eu vou em duas partes. Primeira parte, purificar pelos pecados. Eu quero ler mais um aqui na frente para ficar melhor. Vou ler o 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade ou injustiça. Aqui, irmãos, então vamos lá. Se nós tivermos a capacidade de errar, nós somos errôneos, né? Como é que nós começamos o ensino? Dizendo que tanto nós quanto quem está lá fora somos pecadores. A Bíblia nos vê como pecadores. Mas a Bíblia diz assim, que Deus ama o pecador, mas ele aborrece, odeia o pecado, né? Odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por quê? Porque ele sabe que ainda tem um pedacinho de Adão em nós. Não é assim, sabe? Eu falo por mim, porque eu luto para não pecar, mas às vezes acontece. Mas nós não damos conta de viver no pecado. Então, vamos lá. Quando nós estamos em pecado, o primeiro ponto, pedir perdão para Deus. Quando a gente pede perdão, a gente se sente aliviado. A gente é purificado e como João está dizendo ali, ele é poderoso para nos purificar. Agora, a parte mais interessante do que nós lemos, bem no início do 7, diz assim, e se estamos... Aqui não, achei, 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, se nós andarmos, o que está dizendo aqui de andar? Andar, o que significa andar? Um caminhar, é uma trajetória, não é agora que vai acabar. Amém? Se andarmos com ele que na luz está, é uma trajetória. Irmãos, nós temos que entender que eu e você, nós não fomos chamados para viver 50 anos e morrer, 70 anos e morrer, 100 anos e morrer, não. Nós fomos chamados para viver uma eternidade. Isso aqui é um pequeno ponto que nós vamos passar. Depois que a gente passar aqui, há uma eternidade sem fim para nós. Por isso que às vezes as pessoas se vendem para o pecado, imaginando que não tem um amanhã. Só que nós já temos a convicção que quando passarmos desse plano para o próximo, haverá salvação, haverá um tempo indeterminado para nós vivermos e curtirmos. Nós teremos, da mesma forma que nós temos prazer de fazer para Deus aqui, nós teremos prazer de viver com Ele lá. Amém? Então, quando João diz aqui no começo, andar com Ele na luz, é uma trajetória. Não começa hoje e acaba amanhã. É uma caminhada.
uma caminhada e nós temos que pensar nela que é sem fim. Aqui ela é com pouco tempo, aqui na terra ela vai terminar, mas depois iremos morar com Ele no céu, amém? E será grandiosamente maravilhoso. Eu acho que eu vou finalizar, senão fica tarde demais. Aleluia. Eu quero, para mim finalizar, eu vou em João 14, 6. João 14. Depois de Lucas. Irmãos, é importante, porque tem muitas pessoas que acham que, muitos acreditam que tem uma forma mágica, tem que ter uma fórmula mágica para passar isso logo. Não, não tem. Tem que ter um jeito assim, rapidinho. Parece que é difícil, não é. É a decisão que nós tomamos. Se nós tomamos uma decisão, eu quero viver para Cristo, aí a sua fala, a sua autoridade de declarar que você quer viver para Cristo, dali para frente acontece. A mágica é essa, é tomar uma decisão, quero andar com Cristo, aí ali acontece. Aí Deus começa a agir na sua vida, você desprega das coisas materiais, você desprega do mundo, você desprega do mal, você desprega da mentira, você desprega do alcoolismo, você desprega das drogas, porque a decisão que você tomou, fala, eu quero viver com Cristo, eu quero andar com Cristo. A fórmula mágica é essa, não tem fórmula mágica. João 14, 6, está escrito assim, ó. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O projeto de seguirmos a Cristo é porque o dono da salvação é Deus. E Deus não tem como Ele levar um ou outro. A decisão é nossa. Então, Ele já pôs o seu filho. Sigam Ele. Quem seguir Ele vai comigo. Não tem como nós chegarmos a Deus, não tem um outro intercessor. Eu vou prostrar aos pés de um que esse aqui vai interceder por mim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que quem é o nosso, 1 Timóteo 2, 5 diz assim, ó, um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. Quem é Ele? Jesus Cristo. Só há um mediador. Isso não é palavra minha não, é Bíblia. A Bíblia está dizendo que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Tomou decisão, quer ir para o céu? O caminho é Jesus. Não tem dois caminhos, é só um caminho. Um caminho você vai para o céu. Não quer ir para o céu? Não precisa de fazer mais nada, é só ficar quieto. Mas se quiser ir para o céu, só há um caminho. E este caminho é Jesus. Se põe de pé, igreja, que eu quero orar com você. Ou façamos um pacto com Jesus e iremos para o céu, ou automaticamente a gente vai para o calabouço. Nem sei o que é calabouço. Quero voltar lá atrás na palavra. O inferno não foi feito para mim nem para você. O inferno não foi feito para o ser humano. Vou aproveitar que estou em João 14. Aqui em João 14, eu acho que é a palavra que mais encaixa para demonstrar o amor de Cristo por nós. Aqueles que decidem ficar do lado de Jesus. Jesus diz assim, ó, não se turbe os vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e voltar, se eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês comigo. Uma declaração de Deus para a sua vida. Levarei vocês comigo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é lindo. A gente saber que o próprio Deus,
O projeto dele é para onde ele estiver, nós estaremos juntos. Isso aqui não é para qualquer um, é para quem decidiu, eu quero andar com o Senhor. Eu tive minha vida errada a vida inteira, mas hoje eu quero andar com o Senhor. Senhor, eu sei o quanto eu sou errôneo, fraco, pecador, mas agora eu quero andar com o Senhor. Por quê? Porque eu senti que o Senhor me ama. O Senhor veio por mim. E não há dois caminhos, não há dois mediadores, é só o Senhor. Para mim chegar até Deus, eu tenho que passar pelo Senhor. Então, o meu propósito aqui na face da terra é servir ao Senhor. Se entregue a Cristo. Se você tem alguma decisão na sua vida, se tem algo ainda que está preso, se entregue a Cristo. Fale com Ele, comece a falar com Ele. Abra o seu coração, fale com Deus, mas fale com força. Senhor, eu arrependo dos meus pecados. Eu refaço as minhas alianças contigo, Senhor. A minha vontade agora é de estar sempre ligada ao Senhor, porque o Senhor é o único que tem o poder de me livrar. O Senhor é o único que tem o poder de me salvar. O Senhor é o único que tem o poder de me restaurar e de me fazer andar no caminho difícil, entrar na porta pequena, a porta apertada. Ajuda-me, abençoa-me, leva-me, Senhor. Esteja comigo sobre essa caminhada. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu sei que não é hoje, é amanhã que vai acabar. É longa a caminhada, mas esteja comigo, Senhor. Me perdoa os meus erros, os meus pecados, e abra o céu sobre a minha vida. Abra os seus projetos sobre a minha vida. Declara, Senhor, a minha vida é sua. Declara, repita comigo, em nome de Jesus, estou entregue a Ti. Senhor Jesus, toma conta da minha vida, administra a minha vida, estou entregue a Ti. Só quem crê, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.